Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra? Consagra o seu dia, saiba que Deus está tomando conta de tudo em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Vamos começar aqui em Provérbio 3:5. Texto base está em Mateus 16:21, tá? Jesus vai contar a história aqui e a gente vai acompanhar aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Meu irmão, presta bem atenção. O que ele está falando aqui para mim e para você? Coloca a sua confiança em Deus. O que você está fazendo? Tem alguma coisa para fazer? Põe a confiança em Deus, em nome de Jesus. Tem alguma coisa para realizar? Coloca a confiança em Deus, que Ele está tomando conta de todas as situações. Deus está no controle de tudo. Coloca a sua confiança em Deus. Não apoia no teu próprio entendimento. O que nós precisamos entender? Nós estamos aqui com a nossa mente, calculando alguma coisa, uma coisa, outra coisa, e lá o nosso entendimento vai dizer uma coisa para nós. Mas o que ele está falando? Não se apoia no seu entendimento. O que isso quer dizer? Que o meu apoio tem que estar em Jesus. O meu apoio, aquilo que eu vou fazer, tem que estar em Jesus. E diante disso, o que eu vou fazer? Agir com sabedoria. Porque diante de cada situação, diante de cada condição, eu vou ver o agir de Deus. Mas eu primeiro preciso colocar a minha confiança em Deus. Confie em Deus de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Para de apoiar no seu entendimento. Apoia na palavra de Deus, na direção do Senhor. Apoia naquilo que Ele tem para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. É nisso que eu vou apoiar. Se eu apoiar no meu entendimento, coitado, querido. Agora continua aqui. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ai, aconteceu isso na minha vida. Você lembra do Jó? Não quer dizer que nós vamos passar aquilo que Jó passou, porque o que Deus tinha para ele é diferente do que ele tem para nós, certo? Mas presta bem atenção, mas pode passar também, tá? Não vamos limitar também o poder de Deus, não, e a manifestação do Senhor, porque às vezes reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. O que ele falou? Recebemos o bem do Senhor, vamos receber o mal também, mal permissão, tá? Ou autorização, conforme aconteceu. Então, o que eu preciso entender? Irmãos, Deus é soberano. Reconhece Ele em todos os seus caminhos. Ah, será que isso é de Deus? Enfim, o Espírito Santo levou Jesus lá para o deserto para ser tentado pelo diabo? Será que é de Deus? Confia, reconhece o Senhor em todos os caminhos. Continua aqui. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. O que ele está falando para mim e para você? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Confia no Senhor, não apoia no seu entendimento, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Irmão, ele está falando assim, sai de cena e deixa Deus manifestar o poder dele, em nome de Jesus, tanto para mim quanto para você que está me ouvindo. Sai de cena e deixa Deus agir nessa questão, nessa situação, sai de cena. Por quê? Porque se eu apoio no meu entendimento, eu não vou viver o que Deus tem. Se eu não reconheço Deus em cada situação, eu estou indo para um lugar, aí lá tem um monte de desafio. Não, Deus não está aqui, não. E aí Deus está aí nessa situação, nessa questão, em nome de Jesus. Então, põe uma coisa na tua cabeça, em nome de Jesus, diante de cada situação, nós vamos viver o cuidado de Deus. Agora, presta atenção. Por que ele está falando, não apoia no teu entendimento? Reconhece o Senhor, não seja sábio aos seus próprios olhos. Vamos no texto base aqui, Mateus 16:21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças, injustiças nas mãos dos anciões,
do chefe do sacerdote e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Querido, o que Jesus está passando? Sofrer o quê? Injustiça. Ó, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse injustiça nas mãos dos anciões, do chefe dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tem hora que você não sofre injustiça? O que é injustiça? É alguém cometer algo contra nós que não é justo, que não estava justo aquilo ali. Está fazendo uma maldade. Não tinha sentença. Presta bem atenção, querido. Entende o projeto de Deus. Senão, nós vamos entrar na onda do Satanás. Não entra na onda do diabo, não. Tem luta que vem de Deus na nossa vida. Tem luta que eu vou lá e procuro com a minha própria mão e Deus nos tira. E a luta que vem de Deus é para nos aprovar, para fazer a gente crescer. O que eu preciso entender? Sai de cena, não confia naquilo que sua mente, que o seu entendimento está falando. O que eu vou fazer? Ó, palavra de Deus. Aí ele fala assim, Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. Irmão, você está entendendo? Qual era o projeto de Deus? Levar Jesus até a cruz do Calvário. Esse era o projeto de Deus. Levar Jesus até a cruz do Calvário. O que eu preciso entender? O que ele ia fazer? Sofrer injustiça pelos anciões, pelos sacerdotes, pelos escribas? Não é isso que está falando aqui? Ó, pelos anciões, pelos sacerdotes dos escribas, para então morrer, ó, ser morto. Presta bem atenção. Aí Pedro vai lá de cantinho. O que eu quero trazer para mim, para você, tá aqui, na parte do Pedro. Ó, em algum. E Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum, isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Querido, o projeto era na vida de Jesus, não era nem na vida de Pedro. E Pedro começou a falar: Jesus, isso aí não vai acontecer com o senhor, não. Irmão, o que Jesus fez? Para trás de mim, Satanás. Mandou o Satanás que estava no Pedro sair. Chamou Satanás chamou o Pedro de Satanás. O que eu preciso entender? Querido, cuidado com a ideia do diabo. Cuidado com a ideia do Satanás. Às vezes vai me tirar do projeto. Cuidado com o que ele faz? Duas coisas. Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. O que eu quero trazer para nós? Tem coisa que é desafiadora e nós vamos cumprir em nome de Jesus. Tem coisa que é uma bênção e vem de Deus. Tem coisa que é desafio, mas vem de Deus também. Não é assim? Jesus não está vendo isso aqui? O que eu preciso entender, querido? Perceba o que Deus colocou na tua mão e a oposição da minha e da sua carne que tem contra o projeto de Deus em nome de Jesus. Não, Jesus, você não vai para lá, não. Jesus repreendeu da hora. Ó, então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem é, presta atenção aqui, só um minuto, irmão. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá.
Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. O que você está entendendo? Querido, não segue o que a sua carne está dizendo. Segue o que Deus tem. Cuidado com a sugestão do diabo em nome de Jesus. Tem sugestão que é da nossa carne, que é do diabo. A carne não luta contra o espírito. Não é assim, um se opõe ao outro para que não fazeis o que querer. Mas se sois guiado pelo espírito, já não está. Irmão, presta atenção. Não segue o projeto do diabo, não. Fica firme no que Deus te deu. Às vezes a ideia da sua carne, sei que você vai fazer. Para com isso. Em nome de Jesus, para com isso, em nome de Jesus, vou falar de novo, para agora, em nome de Jesus. Às vezes a gente está lá numa situação, é desafio? É. Jesus foi para onde? Conduzido ao deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo. Qual que era o projeto de Deus? Colocar Jesus na cruz do Calvário. Ele falou, eu vou padecer lá na mão dos sacerdotes, dos escribas, vou sofrer, depois eu vou ser... Não, não vai acontecer isso com o Senhor, não. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Irmão, manda o Satanás embora. Em nome de Jesus, às vezes é desafiador o que nós vamos passar. Às vezes nós não suportamos, mas o que eu preciso aprender é: viva o projeto de Deus. Pode acontecer com alguns de nós, como está acontecendo, de nós perdemos a nossa vida, mas nós vamos encontrar aquilo que Deus tem para nós em nome de Jesus, que é a verdadeira vida. O que ele disse aqui? Mateus 7:24. Assim, todo aquele que ouve, que escuta as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Constrói o que você está fazendo na rocha, em nome de Jesus, e veja a manifestação de Deus. Bora orar em nome de Jesus? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai. Nos guarda, Deus, de escutarmos a voz de Satanás. Jesus, nos guarda de escutarmos a voz da nossa carne, Pai, que só entende as coisas dos homens. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti nesta hora, alcança a minha mente, o meu entendimento, para que eu possa, Deus, escutar e dar toda a atenção à Tua palavra. Jesus, não deixa eu apoiar no meu entendimento, mas que eu possa me apoiar na Tua palavra e colocar a minha confiança em Ti. Alcança cada um dos meus irmãos, cobre cada um com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Livra do mal, da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.